Vamos lá. Gente, abram aí o sistema de vocês e aí a gente vai dar uma explanada sobre o conhecimento científico, tá? Basicamente, eu trouxe para nos remeter à ideia de conhecimento. Na semana passada, onde nós tivemos o nosso encontro presencial, nós falamos muito sobre o senso comum. Vocês lembram disso? Que a gente falou como que se sucede, que o senso comum se dá das heranças hereditárias e da herança do ambiente. Hoje, a gente vai fazer um comparativo do senso comum com o senso crítico, que é a construção do conhecimento científico, tá? Para enaltecer essa e para ilustrar também em relação ao conceito de conhecimento científico, eu trouxe uma pequena definição do conhecimento, que é conhecer e incorporar um conceito novo ou original sobre um fato ou fenômeno qualquer. O conhecimento não nasce do vazio, e sim das experiências que acumulamos na nossa vida cotidiana, através das experiências, relacionamentos interpessoais, leituras de livros e artigos diversos. Então, fazendo um comparativo com a aula anterior, o conhecimento empírico ele é caracterizado como um conhecimento não metódico, ou seja, ele não segue métodos de experimentação, assim como o conhecimento científico. E ele não é sistemático. A gente vai por tentativa e erro. Um exemplo disso é quando a fechadura começa a ter um pequeno problema e aí a gente começa a achar a manha, entre aspas, ou aquele conhecimento, a gente procura o caminho, mas não de uma maneira metódica, para girar a chave para que a porta se abra. Então, esse é o conhecimento empírico, ele não segue uma regra, ele não segue um método, entendeu? Falando sobre o conhecimento empírico também, a gente precisa trazer o comparativo com o conhecimento filosófico, que nada mais é do fruto do raciocínio e da reflexão humana. É o conhecimento especulativo sobre os fenômenos, concebendo conceitos subjetivos. Tá? Por exemplo, vocês pegam uma caneta. Aquilo é uma caneta, está na mão de vocês. Para que ela funciona, vocês podem dar mil e uma utilidades. O funcionamento principal dela é o quê? Escrever. Só que, por exemplo, as pessoas de cabelo comprido usam para quê? Para amarrar os cabelos ou para prender os cabelos. Outras pessoas usam, por exemplo, para cortar a fita. Eu já vi muito isso na área operacional. O pessoal que está embalando as caixas, aquelas fitas largas, eles cortam aquelas fitas com a caneta. Ou seja, ele sai da objetividade e vai para a subjetividade. Entendeu? Ele procura dar sentido aos fenômenos gerais do universo, ultrapassando os limites da forma e da ciência. E a verdade em filosofia é uma busca constante e não um fim em si mesmo. Tem uma frase de um filósofo chamado Frederick Schneisen, que ele fala assim: o homem é a ponte entre o animal e o além-homem. Ou seja, ele faz uma analogia entre a transcendência daquilo que a gente vê, daquilo que a gente acredita. E aí, falando no que a gente vê e no que a gente acredita, eu faço um gancho para o conhecimento teológico, que também é um conhecimento. E ele é relevado pela fé divina ou crença religiosa. Entendam bem, aqui nós não estamos fazendo apologia a nenhuma religião ou crença, tá? A gente está falando pura e especificamente da fé. Não pode, por sua origem, ser confirmado ou negado. Oh, Oi, pode falar. Vou continuar então. Depende da formação moral e das crenças de cada indivíduo. Por exemplo, acreditar que alguém foi curado por um milagre. A pessoa que estava desacreditada por todos os médicos num leito de morte e simplesmente no dia seguinte estar apto para ter alta. São fatos que a ciência trata como fatos não científicos, ou seja, fatos não explicados. Para nós, ou para muitos, ele tem um conhecimento, ou, no nosso entendimento, é um milagre.
E aí, a gente fazendo um comparativo entre esses três que nós falamos até agora, a gente mergulha especificamente no conhecimento científico, que é nada mais é do que o conhecimento racional, sistemático, verificável da realidade, ou seja, eu uso métodos, procedimentos para verificar a veracidade daquele fato. A sua origem está nos procedimentos de verificação baseados na metodologia científica. Qual é o nome da nossa disciplina? Metodologia da pesquisa científica, ou seja, nós vamos usar métodos e procedimentos comprobatórios para tal experimento. Entendeu? Um exemplo do conhecimento científico é descobrir uma vacina que evite uma doença. Nós não estamos com surto no coronavírus, por exemplo? Os especialistas, tem muitos, no mundo inteiro, já estão formando força-tarefa para descobrir uma vacina contra o coronavírus. E isso sim é conhecimento científico. É através da bactéria que eles vão desenvolver ou tentar desenvolver uma vacina capaz de erradicar esse vírus. Ok? E aí, atrelado a este conceito de conhecimento científico, a gente vai mensurar os níveis de desenvolvimento da inteligência humana. O primeiro, e é o que vem lá da era paleozoica, mesozoica, enfim, da pré-história, é o medo. O medo, os seres humanos pré-históricos não conseguiam entender os fenômenos da natureza. E por esse motivo, as reações eram sempre de medo. E aí eu faço uma alusão com o cotidiano de hoje. O novo para a gente não assusta? Se a gente, por exemplo, você chega para uma criança e fala, bebê, come. Se ela nunca comeu aquilo, ela fala, não gosto. Mas ela fala, não gosto, por medo de realmente não gostar. Então, a primeira reação dela vai ser de receio, de afastamento. Assim como nós também. Experimentar algo novo para nós dá um pouco de receio. Nem todos são abertos ao novo. E aí também tem a questão do misticismo. Num segundo momento, a inteligência humana evoluiu do medo para a tentativa de explicação dos fenômenos, através do pensamento mágico, que é o misticismo, das crenças e das superstições. Era, sem dúvida, uma evolução, já que tentavam explicar o que viam. Só que aí isso não bastava, não nutria o anseio do pessoal. E aí veio em si a ciência. Como as explicações mágicas não bastavam para compreender os fenômenos, os seres humanos finalmente evoluíram para a busca de respostas através de caminhos que pudessem ser comprovados. E dessa forma nasceu a ciência metódica, que procura sempre uma aproximação com a lógica. Então, vamos fazer um pequeno comparativo entre os três tipos de conhecimento que nós falamos até agora. Primeiro, conhecimento empírico. Lembram do exemplo que eu dei em sala de aula? A manga com leite dá congestão, faz mal, mata. Isso é um conhecimento de senso comum. Passar por debaixo da escada, a pessoa não cresce. Varrer o pé da pessoa, ela não casa. É oriundo de crenças que passou de geração em geração até chegar a nós, certo? O conhecimento filosófico é aquele que transcende a realidade ao pensamento. Se penso, logo existo. Ok? E o conhecimento teológico está pura e simplesmente ligado à fé. Os cientistas, para vocês entenderem um pouquinho melhor em relação ao conhecimento teológico, os cientistas fizeram experimentos com placebo. O que são os placebos? Não são remédios. São pílulas feitas com farinha, sem nenhum efeito alopático, e deram para os pacientes. E testaram a fé desses pacientes. Alguns pacientes melhoraram e outros não. Esses que melhoraram, eles rotularam de conhecimento não científico, ou seja, eles acreditam que a força e a fé daquela pessoa em melhorar fizeram com que ele tivesse a cura. E aí o conhecimento científico é esse conhecimento que a gente tem no cotidiano, o que a gente vai experimentar ao final
do nosso curso, ao fazer ou elaborar o nosso TCC, que é um conhecimento explorativo, com métodos, com procedimentos, procedimentos esses que podem ser observatórios, explorativos, com... eu esqueci o nome agora. Além de ser explorativo, eu posso fazer um estudo de caso. Então, eu tenho base metodológica para desenvolver esse conhecimento científico, certo? Aí nós falamos dos níveis, e aí eu vou falar um pouco agora da evolução da ciência no cotidiano. Os egípcios, desde os primórdios da humanidade, que a ciência vem sendo aplicada, eles já trabalhavam as questões de metodologia. Por exemplo, eles, na área de matemática e geometria e na medicina, eles já catalogavam os métodos que eles usavam. Ou seja, os experimentos que eles faziam, eles tinham uma forma de rotular, de catalogar para seguir aquele método. E aí, os gregos já não vinham com essa racionalidade. Os gregos vinham mais com a questão, eles foram os precursores da filosofia. Se vocês pegarem a palavra filosofia e separar, o filo é igual a amigo. E sofia, ou sofia, no caso, é igual a saber. Então, a filosofia, para o grego, é amigo do saber. Foram provavelmente os primeiros a buscar o saber que não tivesse necessariamente uma relação com as atividades de utilização prática. Eles procuravam, era buscar o conhecer o porquê e o para quê de tudo que pudesse pensar. E aí, na Idade Média, a gente não pode deixar também de lado as questões ou a forte influência da Igreja Católica, que serviu de marco referencial para praticamente todas as ideias discutidas na época. A população, para vocês terem noção, não participava do saber na época da Idade Média, porque tinha o dogma religioso, ou seja, era o absolutismo. O que falava na igreja tinha que ser seguido. No Renascimento, um pouquinho mais à frente... A aula ao vivo do Danilo. Oi? A aula ao vivo do Danilo. Ele está ao vivo, Gonzalo. Vocês mutem o microfone de vocês, por gentileza. Senão os outros participantes não escutam. Por favor. Continuando. No Renascimento, já entre os séculos XV e XVI, segundo alguns historiadores, os seres humanos retornavam ao prazer de pensar e produzir conhecimento através da história. Neste período, as artes, de uma forma geral, tomaram um impulso significativo e passaram a fazer parte da construção do conhecimento. E aí, no século XVII e XVIII, surge o Iluminismo, que é uma corrente filosófica que propôs a luz da razão sobre as trevas dos dogmas religiosos. O que é isso? O Iluminismo veio e cessou os dogmas religiosos, ou seja, o pensador René mostrou ser a razão, a essência dos seres humanos, surgindo a frase, penso, logo existo. Ou seja, se eu penso, eu tenho a minha existência, eu tenho os meus princípios, eu tenho os meus valores. Face ao novo panorama iluminista na Europa, teólogos do século XVII ensinavam por uma confirmação das teorias religiosas. Com essa finalidade, ajudaram a desenvolver uma nova ciência, utilizando um método de raciocínio mais apurado em busca das verdades divinas. Ou seja, o iluminismo ele trouxe aquele dogma religioso, ele saiu do absolutismo e trouxe experimentos e métodos para comprovar ou não a verdade divina que era posta pela igreja. E aí a gente traz exemplos de alguns pensadores, como, por exemplo, Galileu Galilei. Ele deixa de lado todas as conotações medievais e transforma o estudo dos fenômenos naturais numa investigação científica, aparecendo com ele o método científico.
Sabe quando isso ocorreu, gente? Em 1564. Ele nasceu em 1564, em 1585 ele já estava produzindo conhecimento científico dentro das realidades dele. Logo em seguida, ou no século seguinte, entre 1600 e 1700, veio Isaac Newton, um físico e matemático que fez o quê? Fortaleceu o método empírico. Ele estabeleceu a presença da lei e da ordem na natureza, mediante as suas descobertas sobre o movimento dos corpos celestes. Ou seja, ele juntou metodologias diferentes para explicar a ordem da natureza. E com isso, saindo do século XVIII e já entrando para o século XIX, a gente tem o positivismo, que defende que o único conhecimento genuíno é o da ciência e o baseado em observações de fato. Rejeitou qualquer explicação sobre as coisas que fossem além da dimensão da física. Em termos sociais, contribuiu para a criação e difusão de grandes mitos sobre o conhecimento científico, ou seja, sobre o mito da cientificidade, sobre o mito do progresso. E aí, já na época contemporânea, ou seja, já no século XX, isso a gente está falando de 1800 e 1900, deixa-se de falar em certezas absolutas e passam a falar de incertezas e probabilidades. Muitos dos mitos desenvolvidos em torno da ciência, no caso, são abandonados. E a concepção contemporânea da ciência está muito distante das visões aristotélicas, e moderna, nas quais o conhecimento era aceito como científico quando justificado como verdadeiro. Eu não precisava provar com métodos, eu simplesmente falava que ele é verdadeiro através de uma base de pessoas e ok. Só que o objetivo da ciência ainda é o de criar um mundo cada vez melhor para vivermos e atingir um conhecimento científico, sistemático e seguro de toda a realidade. A ciência demonstra ser uma busca, uma investigação contínua e incessante de soluções e explicações para os problemas propostos. Agora imaginem, já pensou se nós não estivéssemos, através da ciência, descobertos, ou, por exemplo, o termômetro? Como é que faríamos a aferição da temperatura do corpo para definirmos se estamos com febre alta ou em estado febril? Já pensou se não desenvolvêssemos a luz? Como seria o advento tecnológico sem a invenção ou o conhecimento científico que trouxe à tona a luz elétrica? Então, o conhecimento científico ele está muito além daquilo que a gente anseia. O conhecimento científico ele nos traz probabilidades. Probabilidades do quê? Probabilidades de conhecermos novos conhecimentos, de desmistificar ou confirmar novas hipóteses. Eles têm o conhecimento científico ele nos dá a possibilidade de buscarmos novos desafios, entre outras situações. No caso de vocês, o conhecimento científico vai nortear todos os trabalhos acadêmicos daqui até o final do curso de vocês. Então, percebam quão importante é nós estudarmos e fundamentarmos a questão do conhecimento dentro do nosso cotidiano. Dúvidas até aqui, gente? Abro para vocês, para que vocês tirem dúvidas a partir de agora. Podem abrir o microfone de vocês e mandar as dúvidas ou por chat ou por aqui mesmo, por voz. Jéssica disse que não tem nenhuma dúvida. Mais alguém? Ninguém mais com dúvida?
Gente, a seguir eu vou disponibilizar a vocês o roteiro dessa aula, tá? Eu vou colocar lá na nossa plataforma do Ava, e aí vocês podem ir lá e baixar, tudo bem? Tá bom. Mais alguma dúvida, gente? Sim? Não? Gente, então por hoje nós paramos por aqui. Nós finalizamos a nossa unidade agora. Continuem fazendo as atividades que eu propus, copiando as perguntas do Ava no caderno de vocês. Nós vamos continuar falando com uma atividade, tá bom? E Nossa, Eric, você é insuportável. Ele não está chorando porque ele quer. qualquer dúvida, vocês contatem o coordenador me contata, ok? Ou vocês podem fazer o contato direto através do e-mail. Tudo bem, gente? Ok, professor. Valeu. Gente, muito obrigado. Semana que vem eu mando outro invite e a gente continua a nossa aula até que a gente consiga regularizar em relação à suspensão das aulas presenciais. Tudo bem? Forte abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.